ponto de partida, Salmo capítulo 19, versículo 8, que afirma que os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Nós estamos aprendendo, mas relembrando, que a Bíblia é a nossa regra sobre aquilo que é verdade e, consequentemente, ela aponta também aquilo que é mentira e também quanto à prática que nós devemos adotar em nossa vida. Na verdade, nós fazemos e as nossas ações revelam aquilo que a gente crê. E mesmo sendo salvos, nós ainda acreditamos em muitas mentiras. E a palavra de Deus existe para nos livrar dessas mentiras. Nós estamos estudando sobre a quarta qualidade. Somente através da lei de Deus o ser humano pode ver a si mesmo como realmente é, no que deve ser e como ser transformado. E é o que esse texto ensina, quando ele diz que a palavra de Deus ela é límpida e ela traz luz aos olhos. Isso nos ajuda a ver todas as coisas como realmente são, inclusive a nós mesmos. É muito importante que nós sempre nos lembremos que a principal marca do povo de Deus é o relacionamento que ele tem com a palavra de Deus, não é? Por isso que a principal marca é o amor. A Bíblia diz que o amor a Deus é demonstrado através da nossa obediência aos mandamentos de Deus. E a gente só obedece aquilo que a gente ama, né? Faço o que faço porque quero o que quero. Isso é aquilo que eu desejo, aquilo que eu amo, revela aquilo que eu faço. Deus nos deu os seus mandamentos. Por quê? Nós perdemos lá no Éden a nossa capacidade de julgar, de avaliar de forma perfeita o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. Então, consequentemente, você, eu e todos nós precisamos dos mandamentos de Deus para vermos a nós mesmos como nós realmente somos, para sermos lembrados pela palavra de Deus aquilo que a gente deve ser. E através da palavra de Deus fazer as mudanças que Ele quer que nós façamos na nossa vida. Essa é a maior necessidade do ser humano, tá bom? Muito mais do que comida, muito mais do que bebida, muito mais do que água, muito mais do que pão, nós precisamos da palavra de Deus e Jesus ensinou isso para nós, né? Quando Ele afirmou que os nossos olhos, na verdade, revelam os nossos desejos, né? E nós precisamos da palavra de Deus, que é luz, para tirar as trevas do nosso coração. Então, apenas relembrando, ter olhos bons, isso é, ser iluminado pela palavra de Deus, é uma ilustração na qual Jesus afirma que uma pessoa só pode viver corretamente quando ela vê a si mesma como pecador, quando ela vê cada situação como Deus vê, isso é no ponto de vista de Deus, e agora ela vai passar a agir conforme os mandamentos de Deus. Por quê? Porque ela concorda com Deus que os seus mandamentos são mandamentos de prudência. A palavra mandamento, você lembra? Mostra prudência, mostra o perigo que o pecado faz na nossa vida, como evitar esses perigos, entre outros ensinos. Então a conclusão é que você, eu, todos nós, precisamos ter agora os nossos desejos, os nossos olhos, conformados aos mandamentos de Deus. E é por isso que a gente se reúne aqui, não é verdade? É por isso que a gente faz o nosso devocional, é por isso que a gente conversa uns com os outros baseado na palavra de Deus, não é? Porque a gente acredita que a gente precisa ser transformados por esses mandamentos. Estava orando e fui convencido de que eu precisava trazer um exemplo bíblico sobre os mandamentos de Deus relacionado com essa questão de prudência. E Deus me conduziu para ler com vocês e estudar um pouquinho Provérbios, capítulo 6, versículos 20 até Provérbios 7, versículo 27. Por quê? Esse texto trata sobre um dos pecados mais cometidos pela humanidade. E um dos pecados, e agora entre aspas,
graves com consequências graves. Então, todo pecado é uma ofensa igual ao nosso Deus. Mas existem pecados que trazem consequências diferentes. E eu quero falar um pouco sobre esse pecado. E o que a Bíblia diz, né? Os ensinos de prudência para lutarmos contra esse pecado e vencermos, que é o pecado da pornografia. Eu peço permissão para vocês para lerem um artigo escrito por um descrente sobre isso. Pesquisa revela dados da indústria pornográfica e seus impactos na vida das pessoas. Agora, o que eu vou ler aqui, tá bom? Foi escrito por um descrente. Mas quando nós lermos Provérbios capítulo 6, vamos dizer, olha, mas não é que o descrente dessa vez ele acertou, não é? Porque vai falar exatamente o que Provérbios, né, há 1000 anos antes de Cristo, há 3000 anos atrás, já alertava. Então vou começar a ler. O atleta e ator Terry Crews, famoso por sua atuação no seriado Todo Mundo Odeia o Chris, declarou em 2014, durante uma transmissão ao vivo pelo Facebook, visto por mais de 3 milhões de internautas, que a pornografia tinha, entre aspas, bagunçado a sua vida. Alguns dados da indústria da pornografia são impressionantes. A indústria pornográfica faz mais dinheiro que as ligas de futebol americano, beisebol e basquete juntos. Eu nem imagino quanto dinheiro é isso. 12% do conteúdo da internet é pornográfico. Um novo filme pornô é lançado a cada 39 minutos. Os sites pornôs têm mais acessos mensais do que Netflix, Amazon e Twitter juntos. A cada segundo são gastos $3.000 em pornografia. Diante de tamanha expressão na produção e difusão do conteúdo pornográfico, o conteúdo da pornografia acompanha a mesma proporção. 90% dos meninos são expostos à pornografia. 29 milhões de brasileiros assumem, fora aqueles que não assumem consumir pornografia. E 76% são homens. Grande maioria, mas não somente. Sobra aí quanto, né? Para as mulheres. A maior parte é jovem. 58% tem menos de 35 anos, de classe média, 49% pertencem à classe B e está em relacionamento sério. 69% são casados e estão namorando. Além disso, 49% do público concluiu o ensino médio e 40% tem curso superior. Dados são de uma pesquisa realizada pelo Quantas, Pesquisa e Estudos de Mercado. E ele continua. A expansão da indústria e do consumo pornô tem causado sérios danos, um descrente falando, cognitivo, emocional e comportamental. Cresceu mais de 100% a procura por clínicas especializadas para tratamento em vício de pornografia. Vocês entendem por que os mandamentos do Senhor são mandamentos de prudência? Os dependentes relatam, além do vício, problema de intimidade, isolamento e prejuízo nas relações interpessoais. Eles estão falando, e a grande maioria é descrente, mas não todos são descrentes, né? O acesso a conteúdos produzidos pela indústria pornográfica modela a maneira de percepção de sexualidade e das suas relações. A expectativa de média de uma atriz pornô é de 36 anos. Elas morrem antes dos 40, apesar de muito dinheiro que possam ter feito. No pornô, a maneira de perceber e agir sobre a sexualidade é distorcida. As pessoas se tornam objetos.
A pornografia remove a intimidade do contato humano, desumaniza o encontro sexual, reduzindo a um mecanismo físico e agressivo. Esse artigo, não precisávamos dele, porque a palavra de Deus já nos alerta. Mas esse artigo é uma prova de que não ter os mandamentos de Deus como o seu bem mais precioso, como o seu e o meu, como o nosso guia, vai resultar em perda, sofrimento e dano. Por isso eu quero usar como exemplo as afirmações feitas por Deus em Provérbios sobre os pecados sexuais, pois é um dos pecados mais cometidos e que tem trazido dano, e as pessoas, quando percebem, já para subir a espiral ascendência, vai ter que suar bastante. Vamos ler Provérbios, deixa a sua Bíblia aberta, capítulo 6, do versículo 20 até o versículo 27, eu quero ler todo esse texto. Trata sobre a importância de nós termos desejos conformados aos ensinos de Deus ou à vontade de Deus. Então aqui nós temos uma visão bíblica sobre os danos que a pornografia causa, que o adultério causa e que todo pecado, é uma ilustração dos danos que todo pecado causa em nós. Então durante a leitura, tá bom? Preste atenção, porque eu não vou pregar em todos esses versículos. Mas prestem atenção como a Bíblia deixa claro, como esse pecado ele é despertado no nosso coração, que é através dos olhos. Perceba, por exemplo, que a mulher adúltera, e o homem também, ele usa a mulher aqui, mas todo ser humano é igual, como usa o corpo, como usa a vestimenta, o perfume para atrair. Observem também sobre os alertas quanto aos danos que esse tipo de pecado provoca. De novo, confirmando que os mandamentos do Senhor são prudentes e nos livra de desgraças. Então, está aberto? Muito bem, mas eu quero fazer uma oração antes. Querido Deus, obrigado pelo teu amor para conosco, demonstrado através da morte de Jesus Cristo, para pagar o preço dos nossos pecados, para perdoar os nossos pecados, para nos capacitar a crer no Senhor e na Tua palavra e nas Tuas instruções. Obrigado, Senhor Jesus, por ter morrido em nosso lugar. E graças ao seu sacrifício nós temos o perdão. E além do perdão, o poder para dizer não a tudo aquilo que te desagrada. Que a Tua palavra, Senhor, encontre no nosso coração, em cada coração aqui, uma porta aberta para ser crida e praticada. Em nome de Jesus. Amém. Provérbios capítulo 6, a partir do versículo 20. Filho meu, obedeça aos mandamentos do seu pai e não abandones o ensino de tua mãe. Amarre-a sempre junto ao coração e ate-os ao redor do teu pescoço. Quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você. Pois o mandamento é lâmpada e a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Esse é o contexto, eles te protegerão da mulher imoral, e do homem também, dos falsos elogios da mulher leviana, e do homem também. Não cobice em seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir por seus olhares, pois o preço por uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera sai à caça de vidas preciosas. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os pés? Assim acontece com quem se deita com a mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. O ladrão não é desprezado, se faminto rouba para matar a fome. Contudo, se for pego, pagará 7 vezes o que roubou, embora isso lhe custe tudo o que tem em sua casa. Mas
O homem que comete adultério não tem juízo, ele está dizendo, é pior que o ladrão, não é? Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Sofrerá sofrimentos e vergonha, a sua humilhação jamais se apagará, pois o ciúme desperta a fúria do marido e não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará nenhuma compensação, os melhores presentes não o acalmarão. Meu filho, obedeça as minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a pupila dos seus olhos. Amarre-os nos dedos, escreva-os na tábua do teu coração. Diga à sabedoria, você é minha irmã, e chame ao entendimento o seu parente. Eles o manterão afastado da mulher imoral, da mulher leviana e suas palavras sedutoras. Da janela da minha casa olhei através da grade e vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Ele vinha pela rua, próximo à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. Era crepúsculo, ao entardecer do dia. Chegavam as sombras da noite, crescia a escuridão. A mulher veio então ao seu encontro, vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Ela é espalhafatosa e provocadora, seus pés nunca param em casa. Uma hora na rua, outra nas praças. Em cada esquina fica à espreita. Ela agarrou o rapaz, beijou-o e lhe disse descaradamente: tenho em casa carne dos sacrifícios de comunhão, que hoje fiz para cumprir os meus votos. Por isso saí para encontrá-lo. Vim à sua procura e o encontrei. Estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito. Perfumei a minha casa com mirra, aloés e canela. Venha, vamos embriagar-nos de carícia até o amanhecer. Gozemos as delícias do amor, pois o meu marido não está em casa. Partiu para uma longa viagem. Levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Com a sedução das palavras o persuadiu e o atraiu com o doçor dos lábios. Imediatamente ele a seguiu, como um boi levado ao matadouro, ou como um servo que vai cair no laço, até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como um pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Então, filho meu, ouça-me, dê atenção às minhas palavras. Não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela, nem se perca em tais veredas. Muitas foram as suas vítimas, os que matou são uma grande multidão. A casa dela é o caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. Vocês ouviram antes a questão da pornografia, que bagunçou a vida de um homem e tem bagunçado a vida de todo mundo. E agora sobre o adultério, os mesmos ensinos. Esse ensino de prudência contra o sexo fora do casamento começa com várias ordens. 3 imperativos, todos relacionados com a fidelidade que nós devemos ter e manter com a palavra de Deus, com a obediência aos mandamentos de Deus. Esse texto ensina que a pornografia, ela é evitada, isso é, você não precisa cair nisso, não precisa nunca dar a primeira olhada, então ela é evitada, ou ela é vencida para quem já se enveredou por esse caminho, decidindo ser leal a Deus. De que forma? Estando conectado com os seus mandamentos. E conectado foi, só para... Mas conectado significa ligado o tempo todo. Não é isso? É isso que esse texto ensina. Eu gosto muito do que os livros trazem. Eu tenho até um exemplo aqui. Mas a palavra de Deus, ela é simples. Ela é muito simples. Nós
fomos capacitados por Deus. Temos um poder sobrenatural, o Espírito Santo habitando dentro de nós, que nos capacita simplesmente a ler as Escrituras, entender o que está ensinando os princípios e obedecer. Entende? Filho meu, obedeça os mandamentos. Essa palavra obedecer significa guardar, observar. Ela é traduzida, inclusive, para vigiar, manter. Entende? É isso que essa palavra diz. Obedeça aos meus mandamentos. Isso é, seja guardado pelos mandamentos do Senhor e guarde os mandamentos do Senhor dentro do seu coração. Observe, deixa ela te vigiar e seja vigiado pela palavra de Deus. É isso que ele está dizendo. Vigie, preste atenção em tudo que você está vendo. Observe as coisas do ponto de vista de Deus, isso é vigiar, e deixe ela também vigiar você. Não esqueça que ela representa Deus olhando para você. E ela é capaz de manter você. E você ser mantido, ser sustentado pelos mandamentos de seu pai, e não abandones o ensino da tua mãe. Pais, desculpe, nós aqui vamos ensinar educação sexual para os seus filhos, para os irmãos, mas a responsabilidade principal é sua, pai e mãe. É vocês que têm que falar sobre esse assunto com os seus filhos. Vocês que têm que treiná-los, vocês têm que perguntar, vocês têm que vigiar, vocês têm que acompanhar. Entende? É a nossa responsabilidade, baseado na palavra de Deus. Porque senão, outros vão ensinar. E com técnicas e com maneiras muito mais atrativas do que a nossa, e desculpa o que eu vou dizer, e mais atrativas que a própria palavra de Deus. Mas não é essa a questão é que a palavra de Deus é que tem esse poder. Amarre-os, isso é os mandamentos, sempre, perpetuamente ao seu coração, o tempo todo. Essa palavra amarrar é estar unido. Entende? Que nem um fio, nunca estar solto. É conectado o tempo todo. Né? Pensando só nisso, isso é, em agradar a Deus, e só se agrada a Deus tendo os princípios da palavra de Deus o tempo todo na nossa mente. Né? Átios, a ideia aqui é amarrar como um laço, de ficar bem apertado para não escapar. Essa é a ideia aqui, ao redor do teu pescoço. Então, gente, esse negócio de pendurar a lei de Deus no coração ou no pescoço, seja lá o que for, né? Lembra uma coisa, que o que normalmente na nossa sociedade a gente pendura no pescoço, quando pendura alguma coisa, são joias, coisas que chamam a atenção, coisas de valor. Qual é o nosso maior prêmio, qual é a coisa que nós temos de mais valor na vida? Qual é a maior bênção? É a palavra de Deus. Entende? Então, se você quer carregar uma correntinha no seu pescoço, nada de errado. Lembra quando eu preguei sobre vestimenta? Mas quando você olhar para a correntinha, liga, espera aí, essa corrente aqui, ó, tem que me lembrar que representa, por exemplo, a palavra de Deus. Quando eu preguei sobre a questão da vestimenta, lembra que eu falei? Não estou falando da vestimenta em si, mas quando você está se trocando, você está lembrando, né, que Deus deu direcionamento para isso, para você lembrar que você precisa andar com Deus e revelar através do que você está vestindo a santidade de Deus, assim por diante. Então, são ferramentas para nos ajudar, né? Então, a Bíblia diz que nós temos que ter a palavra de Deus como mais valiosa que o ouro, mais valiosa do que ouro puro e pedras preciosas. Pendurar os mandamentos no pescoço também é uma figura de linguagem que deve estar sempre ao nosso alcance, na nossa frente, amarrada, ligada, unida. Tem praticado a memorização das Escrituras. E de novo, gente, eu não estou falando aqui palavra por palavra, tá bom? Agora, como eu digo, tem várias versões. Mas você é capaz de citar textos bíblicos em cada área da vida, principalmente naquelas que você está lutando. O princípio, ou a parte principal do texto bíblico,
É isso que significa ser luz dos seus olhos, estar amarrado. E aqui a gente tem no hebraico um advérbio, traduzido como sempre, perpetuamente. Significa o seguinte: nós temos que ter a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus, dirigindo cada pensamento, cada sentimento e cada desejo. Então, peraí, o que eu estou pensando é a Bíblia, tá bom, vai em frente. Nossa, nem sei o que a Bíblia diz sobre isso. Para, não sabe, para. Vai buscar saber. Tá? Já resolveu metade dos seus problemas. Talvez todos os seus problemas na área que você está lutando. Então, gente, é bem simples. Para vencer qualquer tentação ou desejo de pecar, porque nem sempre a tentação é o desejo de pecar, né? Jesus foi tentado, não significa que ele desejou pecar. Ok? Então, quando você está sendo tentado, você vê que o perigo está chegando. Ou o seu desejo de pecar já despertou, e nós sabemos que a gente funciona assim também, tá bom? Nós precisamos ter os mandamentos de Deus, borbulhando na nossa mente o tempo todo, para que a gente possa lidar com isso. É por isso que Salmo 119:11, os jovens já conhecem: guardo no coração a tua palavra, para quê? Para não pecar contra ti, porque se pecar, além de ofender a Deus, eu vou me lascar, você vai se lascar, vai sofrer. A gente leu aqui alguns exemplos. Por isso que o Salmo 19 diz: os mandamentos, e a palavra lá, prudência, do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Versículos 22 a 24, nós temos os benefícios dos mandamentos do Senhor. Os mandamentos do Senhor nos guiam, nos protege da pornografia e de todo outro qualquer pecado. Veja a ênfase aqui, dessas decisões prudentes. Quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você. Pois o mandamento é lâmpada e a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Eles o protegerão da mulher imoral, dos falsos elogios da mulher leviana. A palavra guiar aqui significa o seguinte: quando você tem a palavra de Deus no seu coração, ela vai liderar você. Ela protege liderar você, e você não ser liderado pelos seus desejos, pelos seus anseios, pelos seus sentimentos. Você tem que ser liderado pela palavra de Deus, independente, dos desejos pessoais ou dos sentimentos. Proteger não precisa falar, vou falar mais tarde, mas está protegendo você. Diz que quando você tem os mandamentos de Deus, o mandamento de Deus vai falar com você. Essa palavra significa, o mandamento vai propor para você o que você tem que fazer, diferente daquilo que está sendo oferecido, diferente do pecado. Ele vai propor para você, ele vai ajudar você a meditar, ele vai falar, ele vai cochichar no seu ouvido. Tudo isso significa essa palavra. Ele vai ficar murmurando para você. Tem aquela murmuração negativa, mas tem a murmuração positiva. Ele vai ficar falando com você o tempo todo. É uma promessa, de tal maneira que ou você vai conseguir fugir, e se você já se atolou, não vai te dar paz para tirar você do atoleiro. É isso que a palavra de Deus vai fazer na nossa vida. Por isso que a gente não pode abandonar de jeito nenhum congregar, ter o devocional diário, leitura bíblica. Por quê? Porque é o efeito, é a promessa que Deus já deixou para nós em relação à palavra. Você começa a se afastar de Deus quando você começa a se afastar da palavra de Deus. Quanto menos tempo você tem com a palavra, e cuidado, a semana passada eu falei, você tem que trabalhar, mas você tem que ter aquele tempo que você dedica a Deus. Quando você começa a se afastar daquele tempo, quando aquele tempo começa a diminuir, começa a ver Deus mais distante de você. Você está se afastando. Deus vai ficando cada vez menor. Não tem jeito. Ela vai
o mandamento começa a gritar, e você vai se afastando, né? E daqui a pouco você não vai mais ouvir. É o caminho da vida. O que significa caminho da vida? É ficar livre de todos aqueles problemas que a gente leu e aqueles que a gente não leu e que existem. Eles protegerão, e a palavra aqui é repetida, a ideia aqui é guardar ou manter você vigilante da mulher imoral, do homem imoral, de falsos elogios e de todo tipo de pecado. Resumindo, a palavra de Deus vai proteger você de você mesmo. Isso é, da velha natureza, dos seus desejos pecaminosos, dos sentimentos errados, que eu, com 60, quase 2 anos de vida, mais de quase 40 anos de conversão, ainda tenho dentro de mim, fica buzinando no meu ouvido. Não pensa que, porque eu tenho 62 anos, eu estou livre desse tipo de pecado. Não estou, não. Entende? Mas a palavra de Deus vai me proteger de mim mesmo, das tentações de Satanás e das provocações que vêm de fora, do mundo. Assim como a mulher adúltera, lá de Provérbios, anda à caça de homens para cometer pecados, para despertar o desejo sexual, não é? Na nossa sociedade hoje, tudo é muita coisa, quase tudo envolve algum tipo de sensualidade. A maioria dos produtos que são comercializados usa um homem, né, bonito, segundo a percepção das pessoas, mostrando que eles acham que naquele contexto tem que mostrar, ou uma mulher. Né? Nunca aparece um cara gordo, careca, que nem eu lá fazendo propaganda. A não ser quando é piada. Né? Não, mas não é verdade? E nós estamos tão acostumados, mas o despertar sexual ele é muito sutil. Você não precisa ver uma nudez explícita para isso. Nós temos que entender isso. E quanto disso? E agora ver quanto da palavra de Deus, porque você precisa combater. Então precisamos, irmãos, o máximo que a gente pode, né, de contato com a palavra. A primeira instrução termina com uma advertência, um aviso, um alerta. É uma ordem, mas é um aviso. Deus nos ordena a rejeitar o pecado. Nesse caso, a pornografia, o sexo fora do casamento. Não cobices em seu coração a sua beleza. Ninguém está dizendo que o pecado não é bonito. Né? Que o pecado não traz um sabor. A Bíblia afirma que traz sim. É por isso que tem tanto alerta. Né? Então, não cobice em seu coração a beleza, nem se deixe seduzir pelos seus olhares. Verbo cobiçar e o verbo seduzir, um pouquinho de língua portuguesa, que na verdade tem a ver com a hebraica, está no modo imperfeito. O que significa isso? Ações incompletas. É uma maneira de dizer, olha, não deixa o pecado completar a sua vida. Não deixa o pecado acontecer. Por isso que vem essa ideia veio o imperfeito, algo incompleto. O modo imperfeito, ele nos alerta ou ele nos adverte de duas ações. Uma ação relacionada ao tempo presente e uma ação relacionada ao tempo futuro. Não é? Então, em relação ao futuro a gente está falando de possibilidade de tentação. Você vê a si mesmo como uma pessoa potencialmente capaz de cometer adultério ou pornografia? Se você não vê, eu acho que você está correndo um grande perigo. Exceto se você for um eunuco de nascimento. Entende o que eu quero dizer, eunuco de nascimento? Aquelas pessoas privilegiadas por Deus, de não ter nenhum desejo sexual ou muito pouco. Isso é um presente de Deus. O Novo Testamento afirma isso. O mundo afirma o contrário. Mas o Novo Testamento afirma, isso é uma grande bênção. Se você não for uma pessoa assim,
abençoada espiritualmente, porque ele coloca lá como um dom de Deus, tá bom? Então você tem que ver a si mesmo como uma pessoa que pode cometer adultério a qualquer momento e pode cair na pornografia a qualquer momento. Se você se vê de outra forma, você está se vendo diferente do que Deus vê através da sua palavra. Então, em relação ao futuro, o desejo sexual fora do casamento é uma ação que deve ser rejeitada. Você tem que nascer e ser educado desde pequenininho, dizendo: olha filhinho, olha filhinha, se um dia você se casar, se um dia você se tornar adulto, que a gente não sabe se Jesus vai voltar ou não, tá bom? Você tem que ser um homem ou uma mulher de apenas um cônjuge, tá bom? E isso começa no olhar, no desejar. Você não pode cair nesse tipo de pecado, desde pequenininho, como qualquer outro assunto da palavra de Deus, de maneira bem simples. Porque quando a coisa complicar, quando a criança começar a entender um pouquinho mais, ele vai te perguntar. Porque você já começou desde pequenininho, abrindo o assunto para ele, sabe? Ah, papai e mamãe já me falou sobre isso, corre para o papai e para a mamãe. Né? Então, antes, já tem que nascer com isso na mente. Não cobices em teu coração a sua formosura. Não devemos nos permitir esse tipo de pensamento. Veio o pensamento, é pecado, você já elimina, né? Nós devemos nos prevenir contra a pornografia antes da tentação chegar. Nos prevenir, né, do adultério antes de chegar. Por quê? Porque vocês vão trabalhar com pessoas do sexo oposto. Entende? E pessoas bonitas, que vão atrair o seu desejo. Mesmo que você seja casado, você vai trabalhar com esse tipo de gente. E se você não tiver isso no coração, você vai entrar num processo, né, de traição. E pornografia é a mesma coisa. Quer dizer, você já tem que estar convencido, né, que esse pecado ele ofende a Deus, isso é o mais importante. E o segundo motivo, menos importante que esse, mas também muito importante, é que vai causar muito dano. Vai causar. Você tem que acreditar nisso. O mandamento de Deus está afirmando que não devemos nos colocar em situação que possa nos levar a desejar esse pecado e qualquer outro. O ensino é sermos prudentes, por isso que o mandamento é de prudência, em não facilitar ocasiões que despertem também o desejo de pecar. Por isso que ele vem dizendo: não cobices, não deseje lá no coração, lá no sentimento, lá nas emoções. Trabalhar primeiro no seu interior. Então, no futuro, eu estou me prevenindo. A tentação não chegou, né? Não deixa completar esse processo. Em relação ao tempo presente, é empregado para ensinar quando a tentação está acontecendo. O desejo pornográfico, de adultério, tem que ser interrompido com urgência, não dê continuidade. Por isso que está no tempo imperfeito. Por isso que depois ele dá uma segunda ordem, parecida com a primeira. Não se deixe seduzir. Primeiro você não vai cobiçar. A tua parte não. Mas está acontecendo algo lá, né, que está começando a te atrair. Não se deixe seduzir por seus olhares. Isso é, se o desejo foi despertado, pare, não vá em frente, corra, fuja, liga a turbina do pé e sai voando. Não dê a segunda olhada, não permita que o passarinho faça ninho na sua cabeça, interrompa urgentemente, sentimento, desejo, seja lá o que for. É isso que significa não se deixar seduzir. A palavra seduzir, ela pode ser traduzida como prender. Algo que você toma para si mesmo, algo que você pega agora, que você segura, que você apanha para você. Essa palavra às vezes é usada para casamento. Não case com o pecado. Entende? Não casa com o desejo, seja pornográfico, seja de adultério, seja qualquer outro. A ideia é: freie esse processo aonde você está, não dê continuidade.
Texto clássico do Novo Testamento, que acho que todo mundo conhece e deveria ter na mente, é quando cada um é tentado e pela sua própria cobiça, ou seduzido pela sua própria cobiça, quando esta está te arrastando e seduzindo. Então a cobiça, tendo engravidado, a continuidade, dá à luz o pecado. E após o pecado ser consumado, por isso que lá está no imperfeito, não consoma, não vai em frente. Mas após ter sido consumado, vai gerar morte. E aí ele termina com uma advertência. Amados irmãos, não se deixem enganar. É só uma olhadinha, é só a primeira vez. Você está se enganando. Tu está entrando num buraco que você não sabe o que tem lá no fundo, não. Entende? Eu consigo controlar. Mentira. Mentira. Você está acreditando numa mentira. A Bíblia está dizendo, não entra nessa. 2 Timóteo 2, 22. Outrosim foge outrosim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Foge, dá no pé, corre, entende? O que significa paixões da mocidade? Bom, a palavra paixões você já sabe, é desejo intenso. Nesse contexto, desejos proibidos, ok? Mocidade. O que não significa mocidade? Não significa que são só os jovens que devem fugir, não significa que só os jovens são tentados pela pornografia, pelo adultério, né? Não significa isso, não. Então, o que significa? Significa que são desejos de pessoas inexperientes, desejos peculiares às pessoas que não têm noção do perigo, e tem muito velho que não tem noção do perigo. Entende? Tem muita velha que não tem noção do perigo, né? Tem muita gente com a minha idade, 62 anos, que não tem noção do perigo. A ideia aqui é pessoas que brincam com serpentes venenosas. Você vai brincar com isso? Tu é louco, né? Tomará alguém fogo no seu peito sem queimar a roupa? É uma pergunta retórica. Entende? Você vai andar sobre brasa com o pé descalço? Vai se queimar. Não tem conversa, não é? Então, mocidade aqui nesse contexto é para enfatizar características de pessoas imprudentes em relação à palavra de Deus. Pessoas burras, simples em relação à Bíblia. Não estou falando sobre capacidade intelectual. Fugir das paixões, fugir dos desejos está no tempo presente. Significa o quê? A tentação faz parte do nosso dia a dia. Não tem jeito. E ela vai aparecer a qualquer momento. Apareceu, sebo nas canelas, em relação ao pecado. Como é que a gente foge? Bíblia, princípio bíblico, e muda o olhar. E se não está o olhar envolvido, está o pensamento. Muda o pensamento instantaneamente, vai para a Bíblia, princípios bíblicos. Alguém está dizendo para você, o fruto é gostoso. Esse alguém você já sabe quem é. Às vezes é o diabo e às vezes ele nem está aí, viu? Às vezes é a velha natureza. E a palavra de Deus está dizendo, corre, você vai morrer. Você precisa tomar uma decisão. A sua responsabilidade, ela é sua. É você que tem que agir. A ação de correr significa que você está agindo no sentido contrário à tentação. É algo que você vai despojar, você vai tirar aquela tentação e no lugar você tem que colocar alguma coisa. Por isso está dizendo, segue a justiça. A palavra de Deus não ela é justa? A fé, confiança no que Deus diz. Fé na justiça. No amor, amor a Deus. Amor àquela pessoa que está te tentando, fugindo dela. Amor aos irmãos. Amor, agora, a sua esposa, o seu namorado. Amor à igreja. Amor à sociedade, não ser mais um, levando a sociedade para o mesmo caminho.
A paz. O que é paz? Mantendo o seu relacionamento com Deus. Essa é a nossa paz. Não é? Manter o seu relacionamento com a pessoa que está envolvida nessa situação. Às vezes a esposa, às vezes... Né? Porque você vai quebrar o relacionamento através do pecado. Né? Tudo aqui está... Tudo aquilo que a gente deve se revestir, o que nós temos que lembrar. Não é? Com aqueles que de coração puro, coração transformado. Vamos celebrar a ceia, né? Tem que lavar o pé. Mas não precisa lavar o corpo todo, já somos salvos, já fomos lavados pelo sangue de Jesus. Mas temos que tratar o nosso pecado. Isso é um homem e uma mulher de coração puro, né? Que invocam o Senhor. E essa palavra invocar que significa que são piedosos, que só pensa no Senhor. Entende? Nossa, o que Deus vai pensar disso? O que eu estou fazendo, né, no meu relacionamento com Deus? É isso que ele está dizendo aqui. Aquilo que a gente tem que se despojar e aquilo que a gente tem que se revestir. Tem ainda os malefícios da mulher adúltera de Provérbios. O meu tempo acabou, né? E eu queria trazer alguns exemplos bíblicos dos malefícios que a pornografia também causa. Porque a gente pensa que só a traição física traz problemas, mas também essa virtual, essa mental e psicológica também traz. Talvez eu continue falando sobre isso quando eu voltar de viagem, porque eu quero que pensem mais a respeito disso. Mas se Deus me convencer a ir para frente, depois eu mando por escrito para vocês. Orem por vocês mesmos. Orem por nós, orem uns pelos outros. A tentação, gente, é uma realidade. Ela existe. Nós não somos menos espirituais ao assumir que isso é uma tentação para a nossa vida. E não somos mais espirituais a ponto de dizer, isso não vai acontecer comigo. Guarde a palavra de Deus no coração, para não pecar contra Ele. Para a glória dele, mas também para benefício nosso.